Olá! Bem-vindos a mais um programa A Dois e Você, aqui pela RS Play TV. Com o casal 50+. E hoje vamos falar sobre vícios emocionais. Será que você tem algum? Você vai descobrir hoje se isso interfere ou não na sua relação. Nós temos uma grande explicação para você. Fica com a gente. Fica com a gente. Saúde, felicidade e prosperidade. Então, gente, hoje com mais um programa A Dois e Você, viemos trazer um assunto que ele é muito pertinente: vícios emocionais. Para quem já assistiu nossos outros programas, meu nome é João, junto com a minha esposa Rejane, há 24 anos, passando por diversas dificuldades, diversos momentos, resolvemos trazer para você o dia a dia que acontece dentro de um relacionamento. O diferente que nós fizemos é, além de vivenciar, nós fomos estudar, buscar formas de ver o que acontece dentro de um relacionamento que às vezes não nos percebe. Vícios emocionais é alguma coisa, padrões de comportamento são outras coisas, linguagens de amor são outras coisas. Então, queremos trazer para vocês a informação um pouco mais refinada, de uma forma que o relacionamento ele possa cada vez mais se consolidar, ficar mais sólido, as pessoas ficarem mais felizes, com dicas que nós podemos passar para vocês de uma forma prática, estudada, e simplesmente que vocês tenham uma consciência de rever esses conceitos e aplicar no seu relacionamento. Hoje queremos começar com uma história que a Rê preparou para vocês. Né, Rê? Vamos lá. Desde pequena, Maria cresceu cercada de silêncios. Seu pai quase nunca estava em casa. E quando estava, parecia distante demais para olhar nos olhos dela. Sua mãe, ocupada com tantos problemas, tantos afazeres, raramente tinha tempo para um abraço ou para dizer um simples "eu te amo". Maria aprendeu desde cedo que, se fosse obediente, talvez conseguisse um elogio. Se tirasse boas notas, talvez recebesse um sorriso. Mas quando chorava ou mostrava suas fragilidades, era chamada de fraca. Assim, ela cresceu acreditando que o amor precisava ser conquistado e que não era digna de afeto simplesmente por existir. Já adulta, Maria começou a se relacionar. Mas dentro dela ainda havia a mesma menina carente e assustada, pedindo atenção, implorando por carinho. Nos relacionamentos, aceitava pouco. Migalhas de afeto, palavras frias, ausência disfarçada de amor. Quando era rejeitada, não conseguia se afastar, porque tinha medo de ficar sozinha. O medo do abandono da infância continuava vivo. Maria confundia dependência com amor, ciúmes com cuidado, dor com apego. Era como se tivesse se tornado viciada em repetir a mesma falta que viveu quando criança. Só quando percebeu essa ligação, que sua dor atual era reflexo da infância, Maria começou a se libertar. Descobriu que não precisava mendigar amor, porque ela mesma podia se acolher, se cuidar e se valorizar. E naquele dia, Maria entendeu. Os traumas da infância podem criar vícios emocionais na vida adulta, mas a decisão de curar é sempre agora, no presente. Que lindo! Essa história, gente, é de uma Maria que eu conheço. É a própria história dela. E por que a gente achou interessante trazer essa história? A história real de vida dela. Por quê? Isso reflete diretamente na nossa convivência hoje com o nosso par. Vejamos, os padrões que ela teve na infância vai se encontrar com os mesmos padrões que eu tive. Claro, não os mesmos,
mas padrões de criação que se conflitam quando a gente chega à vida adulta e resolve ter um relacionamento. Ok, Rê. O que são vícios emocionais, então, e o que isso se relaciona com essa história? Então, os vícios emocionais, eles são padrões de comportamento que geram prazer momentâneo, mas que futuramente trazem muito sofrimento. E o exemplo desses vícios são ciúme, vitimismo, necessidade de apego, necessidade de aprovação, e tantos outros, né? Assim como vícios em problemas, vícios em confusão. Todos esses são vícios emocionais. Então, no caso, isso quer dizer que, conforme o padrão que essa criança ela foi criada, ela vai gerar sempre alguma coisa no futuro, quando ela é adulta, exatamente, para buscar uma recompensa. E vai buscar no parceiro algo para suprir essa dependência. E é isso que acontece muitas vezes e na grande maioria dos relacionamentos. Sim, porque no caso da Rê, quando nós falamos em linguagens do amor, em outro programa, até voltem lá e dão uma assistida, a Rê, por ter uma ausência dos pais em casa, ela procurava o que em mim? Tempo de qualidade. Então, quando a gente descobriu que isso faria uma grande diferença na vida dela, quando eu descobri que isso faria, primeiro a gente descobriu juntos, e depois eu fui remoendo isso até chegar na conclusão que eu tinha que mudar alguns padrões também para me certificar contigo. Nosso relacionamento mudou muito. Mas a necessidade de infância que ela não tinha, ela buscou em mim para me suprir a ela. Uhum. Tá? E é importante que vocês entendam que o vício emocional ele é como uma prisão sem grades. A gente entra sozinho, porque a gente não percebe, porque ele não é consciente, ele é inconsciente, e a gente só sai de lá se a gente quiser. Conforme vamos identificando esses padrões e tentando mudar isso, a gente vai conseguindo aos poucos. Mas é necessário, sim, vigiar. Sempre vigiar para ver qual padrão estamos repetindo quase que diariamente. Eu vou trazer para vocês, então, alguns exemplos. Vamos supor os vícios lícitos e ilícitos. Pessoas viciadas em álcool, viciadas em cocaína, heroína, cigarros, elas buscam essa forma química para gerar uma recompensa. Essa recompensa vem de uma forma hormonal, hormônio chamado dopamina, que ativa neurotransmissores no nosso organismo, que nos dá uma certa sensação de prazer. Quanto maior for essa dependência, mais eu vou necessitar de doses mais altas para me gerar isso. Então, por isso que muitas pessoas começam bebidas, começa com uma cervejinha, passa para alguma coisa mais forte, ok? E vai migrando, porque aquela recompensa apenas com o álcool já não é mais suficiente. Ele precisa de doses mais altas. Às vezes, sai do álcool para uma maconha. É inocente, é pouquinho, não... ok, mas eu preciso de doses mais fortes. Porque uma questão que a gente não pode dominar é a questão hormonal. Me lembro que na faculdade, nós estávamos estudando sobre a questão das crianças, e principalmente na adolescência, na hora que a fúria da criança, a fúria, quando diz assim, eu tenho um adolescente efervescente, o que acontece com esse adolescente? Ele está numa transição hormonal, onde ele quer, o menino, a busca por uma fêmea, e a menina já começa a ovular na busca por procriação. Só que isso, não tem como nós segurarmos isso. É uma forma nossa, biológica, aonde os hormônios ativam. Então, às vezes, quando o adolescente ativa aquela parte da adolescência, esse adolescente, ele chega nessa fase hormonal que ele está sempre buscando algo para se rebelar. Mas não é de uma forma
consciente que ele tem. É uma forma inconsciente que esse hormônio ativa esse adolescente. Nos ativa. Sempre nos ativou. Ok? Então, na questão hormonal que ativa os vícios emocionais, nós estamos falando principalmente do vício no estresse. Pessoas estressadas, que geram um hormônio que sempre ativa outro hormônio que vai colapsar com a real situação deles. Vamos supor, pessoas viciadas em velocidade, querem cada vez acelerar mais adrenalina. Pessoas viciadas no vitimismo, pessoas que vão ali, o que? Elas têm o prazer de contar suas mazelas, suas dores, para serem recompensadas com palavras de coitadinha, palavras de carinho, palavras de atenção. Pessoas viciadas em fazer, vamos supor, big jump, adrenalina, querem pular. Então, isso ativa no nosso corpo, no nosso cérebro, liberação de hormônios. E cada vez tu vai ficando mais viciados nesses padrões. Quanto mais viciados. Só que, como a Rê falou, são coisas inconscientes. Ah, mas eu adoro fazer isso. Não, você não adora. Quem é que adora arriscar a vida de uma forma consciente? Imagina, aquelas pessoas, os meninos que andam de skates lá em cima de prédios altos. Qual é o prazer que se tem olhando aquilo? Eu não teria, eu teria medo de altura, né? Mas eles sentem prazer por quê? Porque a fase hormonal que é liberada é gigantesca. E cada vez eles querem se arriscar mais, não para dizer que eles são os melhores, mas aquilo inconscientemente é uma geração de hormônio que está ali dando prazer para ele. Ele quer fazer mais para ter mais recompensa. Exatamente. Então, o vício emocional, diferente de um vício químico, o vício químico você busca na química a recompensa. O emocional você busca nas sensações, nas emoções, nos prazeres que te dá aquela sensação. E o que isso afeta no relacionamento, Rê? Então, quase todas as pessoas já viveu algum tipo de dependência, de vício, de carência emocional, né? Então, o que acontece nos relacionamentos muitas vezes é essa repetição de padrões. Repetições de padrões por quê? Às vezes as pessoas estão dentro de um relacionamento e acham aquele relacionamento tóxico e, eu vou separar dessa pessoa porque essa pessoa, eu não quero mais conviver com alguém assim. Só que, inconscientemente, ele vai buscar, ele ou ela, né, buscam um outro parceiro, mas que vem com aquela mesma carga que o anterior. Então, vai ali, troca de parceiro uma vez, 2 vezes, 3 vezes, e vai sempre repetindo aquele mesmo padrão e não sai daquele círculo vicioso. Por quê? Porque, na verdade, no fundo, ela não sabe que tem esse vício, que ela precisa daquilo, né? E isso acaba gerando assim, eu quero algo diferente. Mas se você não tiver consciência de que precisa mudar isso, de que isso precisa acabar, vai sempre repetindo da mesma forma. Você já deve conhecer algumas pessoas que são viciadas em problemas. Tá tudo certo, tá tudo bem, mas ela resolve achar uma agulha no palheiro para dizer que aquilo ali está errado. Isso. Às vezes uma simples palavra que a outra pessoa diz já ativa aquele gatilho e já é uma forma dela achar o problema, a confusão, né? Porque problema e confusão também são vícios emocionais. E o interessante é que eu e a Rê hoje nós estávamos tomando café antes de vir para cá e nós estávamos perguntando quais são os vícios que nós temos. Porque, uma coisa, todos nós somos viciados em alguma coisa. Uhum. Não só em uma, talvez vários. Só que como é de uma forma inconsciente, isso nos passa totalmente despercebido. E aí eu perguntei para ela, Rê, qual é que são os nossos vícios? Aí a Rê me diz assim, tu tem mania de deixar as gavetas abertas. Daí eu disse, ok, mas eu empurro a gaveta, ela vai só até o meinho, eu não volto para fechar,
mas não é de propósito que eu faço isso. Talvez seja, sim, alguma coisa inconsciente que eu tenha, mas para ela aciona um gatilho. Aciona um gatilho aonde ela vai lá, às vezes, conforme está o clima, ela fecha a gaveta, você deixou a gaveta... Queridinha, né? Queridinha. Outras vezes, bate a gaveta. Daí, quando bate a gaveta, eu disse, tá, o que aconteceu? Né? Não, tu deixou a gaveta aberta de novo. Essas picuinhas vai gerando aquela discussão. E quem sabe, isso é uma coisa que até nós estudamos, né? Isso vai gerando uma retroalimentação de padrão aonde qualquer detalhe vai se causando um motivo de uma discórdia, de uma desavença, de uma discussão, né? Que nós nem pensamos em ter. Uhum. Hoje eu ainda estava ouvindo um programa, eu gosto muito, e nesse programa falava o seguinte: toda vez que você tiver uma discussão, você busca inteligência emocional, que é isso que nós estudamos. Numa discussão, quando você vê que você vai perder a discussão, fique em silêncio. Se você vê que você ganhou a discussão, mas a outra pessoa ela está ainda totalmente confiada que ela está no comando, fique em silêncio. Então, quem cala consente? Isso. Nós entramos nesse ali. Olha só, eu acho, daí, no caso, num consenso que nós entramos. Esse gatilho de quem cala consente, ele é uma forma em que a pessoa que está querendo a discussão, ela não quer terminar a discussão. Então, quando fica em silêncio, a outra diz assim: você está calado porque você está certo que eu estou certo. É isso? Pois é, mas se tratando de inteligência emocional, a inteligência é quando você respira e se afasta e deixa passar esse momento para, no momento seguinte, você retornar o assunto com mais calma. Desta forma, sim, porque toda vez que você arremete uma réplica a uma discussão, é igual você colocar gasolina no fogo, se os ânimos estão alterados. Sim. Agora, vamos lá, agora eu vou te fazer uma pergunta. E eu acho que muitos de vocês vão se identificar com isso. Geralmente, numa discussão, a mulher ela sempre é mais fervorosa, é mais emocional. Falante. É mais falante. O marido, ele pega e foge. Ele vai para o banheiro. Ele vai para o banheiro. O de vocês também é assim? É. Ele não quer mais a discussão. Ou ele perdeu a discussão, ou ele está fora. Entre as razões, a dele e a dela, ele não quer discutir. Ele vai perder. É que as mulheres, elas têm várias razões. E os homens, eles só abrem uma caixinha por vez. Então, assim, ó, eles não conseguem discutir com as mulheres, porque as mulheres têm várias caixinhas abertas e eles só têm uma. Eu tinha um professor na faculdade também que dizia assim: as mulheres, dentro da cabeça, é um emaranhado de fios, tudo trabalhando. Ela consegue lavar a roupa, lavar a louça, falar no telefone, assistir um programa no YouTube. Cuidar do filho. Cuidar do filho. Ver se o marido está fazendo as coisas certas. E o marido, ele está ali, vamos supor, eu não gosto de futebol, tá? Mas vamos supor, ele está ali olhando o futebol. Ele só tem 2 fiozinhos. Só assim, um conecta do outro. Ok? E aí, quando a mulher chama ele, ele já tira a atenção da TV, já acaba a atenção. Ok? E diz, nem prestei atenção ali. Por quê? Porque ele só tem uma conexão. E a mulher tem várias conexões. Então, por isso que se diz que a mulher ela é muito mais emocional. O homem é mais físico, por isso que o homem é mais bruto. Né? O homem é provedor, a mulher é mais emocional, mais didática, mais em casa, mais pés no chão. O homem já um pouco mais bruto. Então, marido, vamos explicar para eles um pouco mais como funciona, para que eles entendam ali verdadeiramente os gatilhos emocionais que começam lá na infância e se refletem diretamente na vida adulta? Isso. Vamos lá. Então, quando esses vícios, eles são marcados por abandono, falta de afeto,
críticas excessivas e tantas outras, a criança cresce buscando, num parceiro, suprir esse vazio, né, na vida adulta, né? E isso faz com que a pessoa busque, então, né, no casamento ali, quando se casam, nos relacionamentos e tal, né, aquilo que faltou, né? E eu anotei aqui algumas explicações de quando tem esses vícios. São só 3, mas que eu achei bem pertinente ao nosso assunto de hoje. Então, a criança que não recebeu a atenção dos pais é um adulto carente, sempre precisando de validação. Criança que presenciou brigas constantes é um adulto que se acostuma com relações conflituosas e tóxicas. Criança que sofreu rejeição ou abandono é um adulto com medo de ficar sozinho, muitas vezes aceitando migalhas de amor. Então, o vício emocional de hoje são feridas que não foram curadas da infância. E aí, como a Rê falou antes, dispara gatilhos no cônjuge, que também teve essas deficiências, essas carências no seu passado como criança. E vai conflitar o quê? Cada vez mais inconscientemente, essa pessoa vai pedir socorro, só que como a gente não entende isso, a gente não vai ver como um pedido de socorro. A gente vai ver sempre como uma discussão. A gente não procura entender o cônjuge olhando desse ângulo. Por isso que nós viemos aqui para trazer para vocês essa outra forma de um relacionamento. Nós fora daqui, nós somos um casal normal, não temos nada de diferente de outros. O que a gente procura fazer é estudar, ver, principalmente uma coisa que nós buscamos sempre é consciência. E para nos entender, né? Vigiai os pensamentos e vigiai suas atitudes. Como funciona isso? A partir do momento, vamos supor, que você responde de uma maneira ríspida à sua esposa numa relação, volta a fita e pensa assim, será que foi justo isso? Será que foi empático isso? Isso é uma forma de inteligência. É você conseguir rever isso de uma forma empática, pensar e aí moer o orgulho e chegar e dizer assim, me desculpa, eu fui um pouco precipitado, você estava certa. Porque geralmente nós levamos isso para um outro patamar como questão de querer discutir isso. Então, o vício emocional é aquela necessidade de estar sempre presa a alguém, a alguma situação, a uma dor, a uma doença, que impede a pessoa de ser livre e feliz, né? E muitos relacionamentos sofrem exatamente isso. Se você curtiu esse momento com a gente, revise as suas atitudes, os seus pensamentos. E agora eu vou dar uma dica. Na minha formação em coach, quando a gente trata de feridas emocionais, existe uma forma de você procurar a cura para vícios. Mas primeiro você tem que identificar o vício. Identifica. Se você é vítima, está sempre se queixando, se você está sempre resolvendo, querendo entrar num problema, vamos lá, esses vícios emocionais. Se você é viciado em café, mas você quer se livrar desse vício de café, tenha uma borrachinha no seu pulso. Assim começa. Toda vez que você... A minha tá aqui, ó. Toda vez que você sentir que você causou alguma coisa, você fez alguma coisa, puxa, não deveria ter feito isso. Você puxa essa borrachinha, um leve ardor na pele. Toda vez que você repetir o padrão, você sentir isso, você dá uma leve... Você vai sinalizar para o seu cérebro que aquilo ali não é legal. Porque toda vez que você for repetir esse padrão, algo vai sinalizar para você que você não deve fazer. Isso é uma ferramenta muito potente do processo de coach, aonde pessoas que realmente não entendem isso,
começam a aplicar e começam a ver efeitos muito grandes. Rê, e para aquelas pessoas que são viciadas em açaí, o que tu sugere? Trip Açaiteria, com certeza. Vem para a Trip Açaiteria, o nosso patrocinador master. A Trip Açaiteria ela trabalha com um sistema de buffet de açaí, onde você paga o valor único por um copo e serve o que couber até a borda deste copo, com mais de 50 variedades, onde você serve o açaí numa máquina, você mesmo se serve. Não tem que raspar, não tem que fazer nada, só servir. Agora, inclusive, com uma novidade, que é um sorvete delicioso para atender todos os públicos. Trip Açaiteria. Procura lá no Instagram, @tripaçaiteria, e veja aonde tem uma loja mais perto de você. Não é fácil romper o vínculo emocional. Ele exige coragem, porque em situações de dependência emocional, os dependentes eles sabem exatamente qual o papel deles ali e o que fazer para ganhar atenção. Mas é possível se livrar dessa prisão se você vigiar os seus pensamentos, prestar atenção e realmente querer romper essa barreira e ter a cura. Gente, e não esqueçam da borrachinha. Vai fazer uma grande diferença para vocês. No próximo programa, traremos uma convidada muito especial, uma amiga, uma querida, escritora, palestrante. Mari Tozon, falando de fé e superação. Vem com a gente.